Nós vamos iniciando então o nosso encontro de hoje, com a nossa preparação. Vamos assim acerenando os nossos corações, agradecendo a Deus a oportunidade deste encontro. Vamos nos ligando mentalmente a toda a espiritualidade do Self, agradecendo sempre o auxílio dessa casa bendita, o nosso querido Pai João José de Oliveira, o nosso dirigente espiritual. Agradecemos o carinho dos instrutores encarregados da nossa turma. Agradecemos a presença constante do nosso mentor individual. E vamos assim, nesse clima de gratidão, de amor, entrelaçarmos os nossos corações a toda essa equipe maravilhosa que nos fortalece. E te pedimos, Jesus querido, que derrame suas bênçãos sobre todos esses espíritos amigos, sobre todos nós, fortalecendo a nossa mente, para que tenhamos condições de compreender as lições dessa doutrina, de entendermos as mensagens deste livro, e que tenhamos principalmente a força e a coragem de colocarmos em prática esses ensinamentos, especialmente deste livro que tanto nos impulsiona a fazer o bem, a vivenciar a lei de amor. Então, nesse instante, conectados a toda essa equipe, envoltos nesse ambiente de luz, de paz, sentindo que esses espíritos amigos envolvem cada lar nessa cúpula de proteção, nos dando as condições necessárias para a reunião de hoje. E com muita alegria, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Bom, boa noite, Luciana. Estão me ouvindo agora? Sim, dá para ouvir. Sim. Tudo bem. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, vamos iniciar o estudo, não é? Do capítulo 13 do livro Libertação. Não, capítulo 12, né? Desculpe. Convocação. Não, é capítulo 13, eu errei aqui, né? É 13, sim. Peraí. Nossa, peraí. Deixa eu dar uma... Pronto, vou ver. Então, capítulo 13, né? Convocação familiar. Então, resumindo, não é, esse capítulo, nós vamos ver que eles retornaram então para a casa ali da Margarida, não é? Então, o Gúbio dirigiu-se a Saldanha e a gente viu já que o Saldanha já tinha mudado já o posicionamento dele, a expressão, o comportamento, por tudo aquilo que o Saldanha fez por ele, não é, do auxílio ao seu filho, a sua esposa, a sua nora,
Saldanha então passou a sentir um enorme respeito pelo Gúbio, né? Por conta disso, o Gúbio então sondou, não é, o Saldanha da possibilidade de juntos ali eles promoverem um encontro durante o repouso físico do Jorge e do juiz, para que nesse encontro ele iria promover revelações importantes e um grande auxílio a todos eles. Bom, então, né, nós vamos ver nesse capítulo que vai haver então um encontro entre todos os envolvidos, os personagens, até então aqui no livro. O Jorge, o filho de Saldanha, né, e também no estado de emancipação da alma, ou seja, desprendimento do corpo pelo perispírito dele, ele iria ser levado, né, para participar de uma tentativa de reconciliação com o juiz, né? E nós vamos ficar sabendo nesse capítulo que todos eles, o envolvimento deles não era apenas nessa existência, mas eles tinham sido protagonistas, não é, em vidas pretéritas, de um episódio que gerou todo o drama vivenciado por eles nessa existência atual. Era preciso também, não é, então, dar continuidade ao processo de libertação de Jorge. Não só a libertação espiritual que já tinha sido iniciada, mas a libertação agora física, não é? E resolver o assédio também que Lia, a filha de Jorge, que era a empregada ali na casa do juiz, né? Que é também a neta de Saldanha, portanto, que estava recebendo de Alencar, o filho do juiz. Bom, nesse capítulo, então, todos tomam conhecimento sobre os acontecimentos das vidas passadas, não é? Quais as atitudes a serem tomadas para o reajuste de todos eles, né, dos reajustes com as leis divinas. O juiz, então, promete rever o processo e encaminhar Alencar e Lia para o casamento justo. Então, essa, de uma maneira geral, não é, o conteúdo, né, a história do nosso capítulo. E nesse conteúdo, a gente vai ver alguns assuntos que são abordados, né, uns com mais profundidade, outros não. Então, a gente vai ver, então, aqui, essa possibilidade dos encontros durante a noite, não é, para um reajuste espiritual. Vamos ver, então, como funciona a lei da ação e reação como esse instrumento da justiça divina. Vai abordar sobre a intuição, claro, né, toda a ajuda espiritual que a gente tem para a resolução dos nossos problemas, das situações difíceis que a gente vive. Num parágrafo ele vai falar, né, sobre a evolução, sobre o homem e o lar, o dinheiro como instrumento de ajuda ao próximo e o valor da amizade. Então, as questões para estudo, né, são as 7 que nós vamos fazer no final. Então, nesse capítulo, é apresentado para a gente mais um personagem, que é o jovem Alencar, o filho do juiz. Bem, esse filho do juiz, como é que o André Luiz ele retrata ele? Né? Um jovem que estava embriagado e dizia possuído por forças degradantes. Pelo próprio comportamento inadequado dele, como descreve já um jovem leviano, um jovem já embriagado, que com desrespeitoso, né? Todas as noites ele persegue, ou seja, ele é atrás da Lia, da neta do Saldanha, com o intuito de satisfazer o seu apetite sexual. E essa era uma coisa insistente, não é? E o Saldanha informa para o Gúbio, então, que o Alencar, ele ameaça a Lia, se ela não ceder. Então a gente imagina que tipo de ameaça, não é? Para ela ser mandada embora, vamos lembrar que é uma jovem completamente desamparada. Então ali ela tem um lugar onde morar, ela tem um salário. Então essa ameaça, e o Saldanha informa para o Gúbio que o Alencar só não conseguiu ainda, não é? Concretizar os seus desejos, as suas investidas, porque o Saldanha defendia a neta. E ele diz, do jeito dele, não é? Ou seja, ele ia para cima do Alencar, que devia sentir aquele envolvimento, e recuava.
não conseguia, né, realizar tudo o que ele queria. O Gúbio, então, quando vê, né, ali a cena do Alencar indo para o quarto, querer bater na porta do quarto da Lia, o que ele faz? Ele aplica passes magnéticos nos órgãos visuais do rapaz, provocando no rapaz um sono incontrolável. Então, aqui mais uma vez a gente está vendo a utilização dos recursos magnéticos, do passe, não é? Só que aqui, então, já com outro objetivo, ou seja, ele aplicou esse recurso magnético não para cura, mas assim para provocar uma reação, que é um torpor nele, para que ele pudesse, naquele mal-estar, ele voltar e se afastado do seu intento. Então aqui o Alencar entra aqui para a gente entender depois todo o contexto, né? E o juiz? O juiz, então, um encontro seria, não é, entre o juiz, o Alencar, a Lia, o Saldanha iria estar ali também, não é? E o Jorge. Então, quando eles chegam no quarto do juiz, o André descreve, não é, e percebe que o juiz não tinha um sono tranquilo. Por quê? Porque muitos espíritos sofredores estavam ao redor dele, gritando por socorro e por justiça. Então, a mente do juiz, ele diz, era inquieta, flagelada, né? E André, por orientação de Gúbio, então tem acesso aos seus pensamentos mais profundos. O magistrado, então, ele se questionava sobre os verdadeiros interesses da vida. Ele já estava com uma certa idade e chegou o momento da reflexão. Então ali, não é? Ele ansiava por uma paz espiritual, ele queria essa paz, não é? Que mais que acontecia? Ele concluía então que as lutas da vida, ele passou por tantas situações, tantos processos passaram na mão dele, e assim, nada daquilo modificou a personalidade dele. Então nada tocou profundamente que fizesse com que ele mudasse, não é? Ele conquistou títulos, proferiu sentenças, teve o destino de muitas pessoas em suas mãos, recebeu homenagens, mas a sua vida, como ele mesmo pensava, era a vida íntima, era um deserto, né? Então faltava aquilo que preenchesse. Então, interessante, né, o que o André pescava, né, percebia das suas emoções, da sua mente, dos seus pensamentos. Ele tinha fome de Deus. Então, veja bem, aquela necessidade de buscar Deus, de algo que desse essa paz, esse caminho, ele estava ansiando por isso. Mas onde procurar, né? Ou seja, os dogmas e as discussões entre as religiões impediam naquela personalidade o acordo com a fé. E muito menos a ciência, não é, negativista, que ressecava o coração. Então ali ele não encontrava, na ciência nada preenchia o seu coração, na religião aqueles dogmas, os preconceitos, aquelas situações que não levavam para ele a paz, o consolo que ele necessitava, que ele buscava, né? Portanto, ele sentia-se dilacerado, oprimido, queria entender a si próprio, não é? E veja bem, e tudo isso, ainda aquele conflito, que ele se olhava no espelho, já se via idoso, mas porém internamente ele se sentia vivo, assim, jovem, com vontade de viver, com tanta coisa para fazer. Então esses conflitos, não é? Questionava sobre a morte. Gente, mas será que a morte é o fim de tudo? Para que de tudo que vale tudo isso que eu passei até agora? Então esses conflitos todos, né? Também, não é, essa inquietação provocada por toda a influenciação daquelas espíritos que estavam ali rodeando aqueles que tinham sido vítimas, não é, das condenações injustas, ou não injustas, mas eles se considerando injustos, do que ele tinha proferido essas sentenças, né? Bem, então aí depois de observar como o juiz estava, o Gúbio precisa prepará-lo para o encontro. Não dava para desligar, para que ele participasse do encontro nesse estado mental. Então o Gúbio ele coloca as mãos sobre a fronte do juiz, né?
e vai ali também através de passes magnéticos, né? Vai o quê? Já acalmando aquele espírito, né? Acalmando aquela mente. E vai também o quê? Através da intuição, induzindo o juiz a se recordar do caso de Jorge. Ou seja, eles viveram uma situação, aquela situação estava ali, né, gravada no inconsciente do juiz. Então o Gúbio se aproxima e através dessa operação magnética faz com que ele se lembre daquele caso, né? E aí nós vamos ver o quê? O Gúbio, então, influenciou os pensamentos do juiz. E na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, nós já temos essa informação, né? Que os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que a gente imagina. E está lá dizendo que a tal ponto que, em geral, são eles que nos dirigem, né? Essa influência em nossos pensamentos é o que a gente chama, então, de intuição. Em certas ocasiões, como que isso acontece, não é? Acorde-nos sobre determinado assunto, repentinamente uns pensamentos que vêm, não é? Por vezes, às vezes sugerindo como enfrentar determinado problema. Portanto, a influência espiritual sobre a nossa mente em forma de intuição. Agora, cabe a cada um de nós definir a qualidade dessa intuição, se é boa ou se é má, conforme a companhia espiritual daqueles que a gente se cerca. Os bons espíritos utilizam para nos ajudar, como enfrentar as provas, não é, necessárias para a nossa evolução. Os maus procuram, através dela, nos induzir à prática de atos que nos prejudiquem e que nos atrasem a nossa evolução. Aqui nós vamos fazer assim um parênteses, porque é o seguinte, tem uma diferença entre intuição e inspiração. E Kardec, ele não colocava, ele usava às vezes intuição e inspiração como sinônimos e às vezes e como coisas diferentes. Então deixa eu explicar. Então, intuição, não é? Intuir ou seja, os espíritos eles influenciam o nosso pensamento, não é? Os espíritos eles vêm nos inspirar. Quando esses espíritos vêm conversar conosco e eles vão soprar alguma coisa então no nosso ouvido, eles vão fazer o seguinte: a gente não vai falar assim, a gente vou buscar uma inspiração, né? Algo que possa me dar, né, aquilo que eu preciso. Então essa inspiração, o que é? O plano espiritual mentalmente transmite para a gente um pensamento, nós captamos esse pensamento, né? A intuição, que às vezes é usada como um sinônimo, até, que confundem muito. Então, a intuição, não é assim, ora, por que vem também? A intuição já é de dentro. Nós trazemos o conhecimento, nós trazemos já o domínio daquilo, eles vão fazer o quê? Vão fazer com que a gente acesse esse conhecimento dentro da gente e daí a gente aflora. Então, veja bem, o Rúbio ali, ele não chegou para um juiz que completamente alheio a toda essa situação, e se ele chegasse para ele e falasse assim, olha, não é, vá na vara tal e pesquisa assim, ele leu uma notícia no jornal, por exemplo, né, se fosse do Jorge ali que tinha sido condenado injustamente. Aí se ele falasse assim, olha, preste atenção nessa notícia, procure ir atrás desse caso para tentar averiguar e ver se aquilo você pode fazer alguma coisa. Então ele foi inspirado a fazer algo. No caso do juiz aqui, ele vivenciou tudo aquilo. Então o que o Gúbio fez? Ele foi lá e falou, olha, ele fez com que todo o conhecimento, toda a vivência que estava dentro dele, ele acessasse esse conhecimento e botasse para fora. Deu para entender essa diferenciaçãozinha assim? Que muitas vezes a gente fala entre intuição e inspiração como sinônimos, como se fosse a mesma coisa. Eu tive uma intuição.
e muitas vezes a gente está falando como que é uma inspiração. Não é? É isso, não é, Graça? Né? Então, a intuição é aquilo que vem da gente, a inspiração é isso que vem de fora. Agora, sim, a gente não precisa ficar preocupado, ah, meu Deus, isso é intuição ou é inspiração? Na verdade, né, como Kardec ele classifica tudo como intuição, é a gente saber que nós somos influenciados pelos espíritos, não é? Eles passam para a gente, através da transmissão do pensamento, as orientações que a gente precisa. Então, essas orientações podem ser boas, como podem não ser boas, não é? E quando, então, nós já temos aquele conhecimento, então os espíritos nos inspiram, né, do assunto que eles querem que a gente fale, e aí também nós vamos buscar, às vezes no conhecimento que a gente já tem armazenado, a nossa intuição, para junto trabalhar em toda essa situação, tá? Então, só para vocês entenderem que quando vocês encontrarem alguma coisa escrita em inspiração, você vai falar assim, não, mas é diferente da intuição? Muitas vezes é utilizado como sinônimo, tá? Então, mas é isso, é esse pensamento que os espíritos nos inspiram para que a gente possa realizar algo. Então, por isso que todos nós somos mais ou menos médiuns, não é? Como ele diz, com mais intensidade ou menos, e de uma maneira geral todos somos médiuns, porque todos nós estamos constantemente sendo influenciados pelos pensamentos que nos cercam e pelos espíritos. Certo? Então vamos lá. E finalmente, então, vai ter o encontro para o reajuste entre esses espíritos. Então, após, não é, esse trabalho magnético na mente do juiz, fazendo com que aquele juiz se limpasse, não é, harmonizasse os seus pensamentos e se recordasse daquela situação, mais uma vez o André, por orientação de Gubo, então vai tornar a registrar os pensamentos do juiz, que ele percebe que já estão completamente diferentes do que antes da intervenção do Gubo. E aí ele convém à mente dele, não é? Ele se lembra daquele caso de 11 anos atrás, não é? Daquele rapaz que tinha sido condenado por roubo e depois por morte, não é? E aí ele começou a se perguntar por que ele estava se recordando daquele caso tão antigo e também comum, não é? O caso de roubo seguido de morte, não é? E aí ele se lembrou que o réu se afirmava inocente. E ainda lembrou que a história dele foi triste, não é? Porque a esposa dele se suicidou. E ainda ele ficava se perguntando daquele interesse dele inexplicável, não é? Daquela que ele teve de trazer a filha dele para o seu próprio lar como doméstica. Bem, então, enquanto isso estava acontecendo, ele ali se questionando, né, naquela situação, o André e o Eloy vão buscar Jorge para o encontro da noite. O Jorge já estava então desligado do corpo, mas o espírito dele ali em um estado de grave prostração, né? Nós lembramos que ele tinha sido desligado daquela influência da sua mãe, da influência da sua esposa, recebeu passes magnéticos, ele tinha descansado, mas ainda a recuperação dele ia demorar um pouco para ele se restabelecer totalmente. Por isso, o Eloy e o André aplicam também passes, não é? Reparadores, para que ele ficasse melhor e tivesse condições até o que de despertar, porque ele estava ali como se tivesse, né, prostrado, ali, desmaiado, para ser levado a esse encontro. Quando todos estão reunidos, mais uma vez o poder magnético do Gúbio, o poder do amor, não é? Gúbio envolvendo Jorge, o juiz, a Lia, e muito amor e muito carinho, envolve os três, como ele diz, numa intensa corrente magnética para favorecer o encontro entre eles, para que todos eles estivessem em harmonia, estivessem em condições de compreender toda a situação que ia se passar ali, para que eles tivessem o quê? Equilíbrio necessário para aquele encontro e o despertar para que eles pudessem se ver também e se entender.
Então houve toda essa harmonização no sentido de colocá-los os três em sintonia para aquele encontro, né? Então aí a gente vê no trechinho do livro onde ele diz: unindo os três, como que identificando-as a uma corrente magnética de forte expressão, emprestou-lhe forças à mente por intermédio de operações fluídicas para que o ouvissem acordados em espírito tanto quanto possível. Se não fosse essa operação magnética, eles não iriam conseguir compreender, entender aquilo que o Gúbio iria passar para todos eles, né? E nós vamos ver, quer dizer, a doação magnética, o trabalho que o Gúbio fez com todos eles foi exatamente igual. Porém, cada um deles reagiu de uma maneira diferente. Cada um despertou de um jeito diferente. Por quê? Porque cada um é um indivíduo, não é? Cada um deles estava num estágio de evolução, condições mentais muito próprias. Então, por isso que o entendimento, o despertar ia variar. E o André registra, né? Como é que estava a situação de todos eles. O magistrado era o mais lúcido pela agilidade dos raciocínios. A jovem Lia colocava-se em segundo lugar pelas singulares qualidades de inteligência. Já Jorge, ele já situava numa posição inferior em face do esgotamento em que se encontrava. Então, justifica, não é, a situação de todos eles. Gúbio, então, em oração, irradiava intensa luz. Da onde? Do seu tórax, que é do coração, né? E do cérebro. Então, o que significando isso? Ora, sentimento e razão em harmonia. Tudo é produzido pela mente, mas nós sabemos que o coração é o órgão de manifestação das nossas emoções. Então, daí o quê? Tudo nessa harmonia, não é? Razão e sentimento. Então, vendo assim que ele já atingiu um estágio, não é? Um estágio onde ele já poderia ter essas condições desse auxílio, porque para isso tem que ter já muito preparo e equilíbrio. Então, com muito carinho, então veja bem, além do conhecimento, por isso que ele fala do sentimento e da razão, porque como é que ele vai iniciar o diálogo, o esclarecimento? Com carinho, não é? Com lucidez, sabendo o que está fazendo, tendo que chamar atenção, tendo que puxar a orelha, mas com muito critério, né? Então a gente vê que essa é a característica dos espíritos que já estão numa condição superior de desenvolvimento, que já compreenderam o valor do amor, do respeito, sabe como falar, né? Então vamos lá. E aí começa o diálogo com quem? O Gúbio vai falar o tempo todo com o juiz. A Lia e o Jorge vão ficar ali juntos, vão ouvir toda aquela situação, vão se encontrar, né? Vão ficar felizes por esse encontro, vão também, claro, aprender com tudo aquilo, mas o foco está sendo canalizado todo o discurso para o Gúbio. E começa então a falar para o juiz, não é, sobre o lar e sobre o homem encarnado. Que o lar do mundo não é tão somente um asilo de corpos que o tempo transformará. É igualmente o ninho das almas. Então, já despertando, não é, o juiz, para que veja bem, ali não é simplesmente por corpos unidos, mas não, o lar tem uma função sagrada muito importante, né? E as pessoas, quer dizer, que estão ali, então tem uma função, tem um comprometimento muito grande.
Não só apenas os de laços consanguíneos, mas todos os que convivem ali naquela casa. O homem encarnado na Terra, ou seja, esse homem que está nesse lar, né, que está encarnado na Terra, é uma alma eterna, usando um corpo perecível. Porque quais eram os questionamentos dele antes, não é, de ter o despertar do Rúbio? Ora, por que eu estou aqui? Não é? Qual é a função? Eu não melhorei nada. Para que existe a morte? Quer dizer, para que toda essa vivência, esse aprendizado? Então, ele está dizendo, olha, meu filho, nós somos uma alma eterna. Esse corpo é perecível, mas a alma não. A alma procede de milenários caminhos para a integração com a verdade divina. Então, por que nós estamos aqui na Terra? Para um aprendizado. Que aprendizado? Para que a gente possa entrar em comunhão, se integrar com essa verdade divina, ou seja, aprender a vivenciar as leis de Deus. Somos todos atores do drama sublime da evolução universal. Então, nós estamos todos aqui para evoluirmos, né? Através do amor e também da dor. Todavia, se nos desviamos da rota adequada, é razoável o apelo do amor para que a dor diminua. Então, já veio ao encontro dos seus questionamentos, não é? Então, para a gente, olha, a gente está aqui com um propósito de aprendizado, aprender a viver as leis divinas, não é? Esse aprendizado é a grande trajetória da evolução. A gente começou lá atrás, simples, não é? E vamos de experiências em experiências nos desenvolvendo, não é? E nessa rota que a gente tem que seguir, cada um vai ter o seu livre-arbítrio de seguir essa rota, não é? Essa evolução se dá através do amor. Mas quando a gente se desvia da rota, nós vamos ter que retornar essa rota. Vamos ter que nos reeducar, né? E qual é essa reeducação? Se não é o apelo, se é a dor. Mas nós, junto da dor, tem o amor, que o amor é para amenizar o nosso sofrimento. Então nós temos duas opções de caminho, né? Aprender pela dor ou pelo amor. Então assim é a vida. E aqui então nós vamos lembrando o que está lá no Livro dos Espíritos, nas questões 96 a 100, que vai falar, né? No Livro dos Espíritos diz que todos nós fomos criados exatamente da mesma maneira, simples e ignorantes, e um dia seremos o quê? Passando por toda essa trajetória evolutiva, seremos espíritos puros. Então ali no Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que essa trajetória vai definindo, então, ou seja, o nosso adiantamento espiritual, os nossos progressos. E Kardec deu o nome, então, de escala espírita. Dentro dessa escala, ou seja, que é uma classificação que Kardec já explica, que não tem nada de absoluta, não é? Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta um caráter definido. Mas de um grau para outro, a transição é insensível. Mas nos limites extremos, essas matrizes se apagam, como nos reinos da natureza, não é? Nas cores do arco-íris ou nos diferentes períodos da vida de um homem. Então, não existe uma coisa bem definida. Quando está terminando e quando está começando, a gente não consegue decifrar exatamente como é que está a situação. Então, nisso nós temos a primeira, a segunda e a terceira ordem, né? A primeira ordem é lá no topo do grau evolutivo, nós temos os espíritos puros, aqueles espíritos que atingiram já a perfeição máxima. Quem está nessa classe? Jesus, né? E aí nós vamos tendo, abaixo dos espíritos puros, nós temos os bons espíritos, não é? Aqueles espíritos onde já predomina o desejo do bem. No caso do Rúbio, ele já está na segunda ordem de bons espíritos. E dentro desses bons espíritos,
de acordo com a evolução, não é? Com o aprendizado, com as conquistas, nós vamos ter então 4 classes. Os espíritos benévolos, os sábios, os de sabedoria e os superiores. E na parte da base, não é, dessa escala, nós temos os espíritos imperfeitos, que é onde nós nos encontramos, onde ainda predomina a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que retardam a evolução. Então nós começamos lá na base com espíritos impuros, depois tem os espíritos levianos, nessa tem os perturbadores, os neutros, os pseudo-sábios. Então, não necessariamente a gente vai passar pela primeira, pela segunda, pela terceira. Mas dentro dessa classe tem aquelas características que vão predominando entre um e outros espíritos. Nós aqui somos espíritos imperfeitos, né? E tem aqueles que não são nem bons nem maus, são os neutros. Já não somos mais espíritos perturbadores, não somos mais espíritos levianos, né? Mas, assim, a gente também pode pensar, não estou me achando. Mas a gente, então, está procurando se libertar, não é? Dessas características ainda primitivas nossas, deixando com que essas nossas potencialidades do bem, essas qualidades vão se sobressaindo, e nós, então, estamos nesse período de transição aqui do planeta, caracterizado também pelo período de transição, nossa situação de espíritos. Então, se o planeta vai sair de provas e expiações e entrar no mundo de regeneração, significa que nós estamos saindo dessa ordem dos espíritos imperfeitos e vamos entrar para uma outra ordem onde aquele agora a gente vai querer fazer o bem. Nós ainda temos os nossos defeitos, os nossos vícios, vamos nos esforçar para nos desvencilharmos, para desenvolvermos as nossas potencialidades, porém nós já desejamos ser melhores. A gente quer se esforçar para ser bom, a gente quer seguir as leis divinas. Então esse predomínio da gente querer o bem, querer nos modificarmos, já dá essa característica de compatibilidade com esse mundo de regeneração, né? E o mundo regenerado vai ser o quê? Quando a gente já conseguir conquistar todas essas qualidades, essas características, então esse estado vai estar mais próximo de passar para uma outra categoria, não é? Dos espíritos superiores. E quando a gente estiver, então, nessa situaçãozinha toda aqui, o que significa? Entre um e outro, as coisas vão sendo sutis, até então a gente entrar num outro estágio. O tempo que vai levar isso aqui vai depender da dedicação, do aprimoramento de cada um. Mas por exemplo, nós, espíritos imperfeitos, habitamos um planeta também imperfeito. O planeta vai evoluindo junto com os espíritos que os habitam. O nosso planeta Terra vai de provas, de um mundo imperfeito, entrou para o mundo de provas e expiações e agora entrando para o mundo de regeneração. Essa transição planetária se caracteriza ainda por quê? Por muitos daqueles que ainda são imperfeitos, se comprazem no mal e não querem o bem, junto com aqueles que já predominam o desejo do bem. Por isso que ele diz, não é? Que a transição não é assim, tão sensível assim. A gente não consegue perceber, tem muita mistura, não é? E nós vamos então, o que acontece? O planeta também será um mundo melhor. Ora, o planeta Terra um dia vai ser um planeta já de espíritos puros, né? Acredito que ali o planeta vai ter, como todo planeta tem também um tempo de vida, nós não sabemos. O que a gente sabe é que um dia esse planeta também vai ser destruído pela própria lei da destruição e pelo mais há bilhões e trilhões, sei lá, de anos, né, que a ciência já diz. Talvez até lá nós consigamos estar numa outra situação e aí, para passar para um espírito puro, iremos para outros orbes. Por quê? Porque os espíritos puros já não habitam mais um planeta, não precisam mais de reencarnar. Então, portanto,
eles vão habitar esferas superiores, de uma outra dimensão. Então, daí o planeta vai se adequar a ser esse planeta regenerado, não é? Onde a gente vai, então, conquistar todos os valores para podermos habitar esferas superiores. Então, dentro dessa escala evolutiva, não é? O que acontece? Se nós ali atrás, vamos lembrar aqui, não é? Aqui em cima, não é? Aqui embaixo, né? Espíritos impuros, não é? Que estamos vendo aqui na primeira classe. Até a 10ª classe, o que a gente vê? Então, nós vamos partir, podemos dizer, da animalidade, ou seja, nós ainda nas primeiras encarnações no reino hominal, predominância total dos instintos, da materialidade, não é? Ainda, não é? Extremamente ignorantes, irresponsáveis, sofrendo intensamente, então, a lei da ação e da reação. Então, veja bem, nós temos aqui nessa escala, mas nós vamos partir, então, da animalidade para onde? Para a angelitude, de espírito impuro para um espírito perfeito. E na angelitude, a predominância total da espiritualidade, a influência da lei do amor, do conhecimento, da responsabilidade, da sabedoria, da razão. Então, veja bem, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo, nós vamos o quê? Desenvolvendo essas potencialidades que se encontram em cada um de nós. Que são essas potencialidades? São todas essas características, qualidades de um espírito puro. E vamos conquistando com o nosso esforço, com a nossa dedicação, com o nosso trabalho, com o nosso empenho, essas qualidades. Mas ainda por sermos primitivos, por estarmos ainda extremamente vinculados às sensações, ao instinto que nós vivenciamos no reino animal, aquilo é muito mais forte, porque está muito mais próximo de nós. Portanto, a animalidade muito presente, não é? Então, vendo toda essa escala aqui. Conforme nós vamos aprendendo, nós vamos o quê? Diminuindo, não é? A nossa ignorância, diminuindo a influência do instinto e dando que espaço para a razão, para a lei do amor. Então, a gente já vendo que vai gradativamente, não é? Essas tendências positivas vão se desenvolvendo até chegar num ponto, então, onde predominantemente nós já somos toda essa lei de amor. Não vai existir mais nada que nos vai apegar a essa coisa mais negativa. Tá? Então, só para a gente ter uma noçãozinha aqui do como que a gente vai, dessa nossa evolução. Então, falando então nisso, não é, pro juiz, que a gente está assim, não é? A gente evolui, a gente vai. E ele deu até o exemplo, não é, de um seixo que sai e vai rolando em direção ao mar, quer dizer, vai rolando, vai se burilando, vai nessa longa caminhada aprendendo até chegar, então, no seu destino. E por conta disso, mais esclarecimentos referentes mesmo à vida profissional, não é? A magistratura, que é o que foi a vida daquele homem. Então, o Gúbrio informa, e no caso aqui, não só como da magistratura, mas nós vamos ter esse conhecimento para todas as profissões, não é? Que todas as profissões são tarefas sublimes. Só que, especialmente o cargo de juiz, que ele ainda se tinha tanto orgulho, não é? Dos seus títulos, dos seus feitos, se achando então acima do bem e do mal, o rei, o dono da sabedoria, dizia que o cargo dele é uma missão sublime, porém, ele não estava totalmente adequado àquela missão. Né? Então, aí ele vai falar, o homem que aceitou a mordomia no quadro dos bens materiais ou espirituais do planeta, nunca alardeia superioridade, quando consciente das obrigações que lhe cabem. Por entender na administração fiel um
caminho de aprimoramento, mesmo através de extremo sofrimento moral. Então, o que o Gubbio quis dizer para ele com isso tudo? Olha, ele se achava o rei da cocada, não é? Que ele era o máximo, um juiz, que ele não errava, que ele era bom, que ele fazia tudo e que ele não admitia, então, nem que o próprio Gubbio pudesse insinuar por que ele tinha que rever aquele processo. Ou seja, ele ali, então, mostrando que, meu filho, aqueles que são superiores de verdade não ficam se achando e falando para todo mundo que são superiores. Ou seja, a gente tem que ter essa consciência e saber que vamos ter dificuldades, vamos ter desafios. Mesmo sofrendo, a gente vai estar lá firme, não é? Buscando esse aprimoramento, buscando fazer o melhor de acordo com as leis divinas. Então, Gubbio chama a atenção dele, não é? Para a condição dele de como juiz interferir no destino das pessoas. E faz ele entender que nem sempre ele foi imparcial ou justo, que ele sim errou também, não é? E por quê? Porque muitas vezes o homem coloca o desejo acima do dever e o capricho acima dos princípios redentores. Então aqui é um alerta para a gente, não é? Quantas vezes então, pela vaidade, né, que ele teve, pela vaidade, pelo extremo orgulho, ele fazer as coisas sem admitir interferência de ninguém, ou de querer ser, de querer aparecer, de querer conquistar, ou seja, deixando que o desejo, o capricho passe acima da ética, acima então da verdade, acima dos valores morais, acima desses princípios realmente redentores que vão levar a gente a esse reajuste com as leis, ao aprimoramento. E, portanto, depois, né, de falar tudo isso, né, ele solicita então ao juiz que revise o processo de Jorge e reconsidere a decisão que o condenou, restituindo-lhe a liberdade, porque naquela sentença ele era inocente e aquilo tinha sido um erro judiciário. Mas também esclarece que ninguém sofre sem necessidade à frente da justiça celeste. E tão grande harmonia rege o universo que os nossos próprios males se transubstanciam em bênçãos. Então, naquela existência, nessa existência, ele era inocente. Porém, né, foi um erro de um homem? Foi. Porém, ninguém, nenhum fio do nosso cabelo cai sem a permissão de Deus. Portanto, ninguém sofre sem necessidade. Então, existia, sim, um reajuste perante as leis divinas. O universo é sábio, as leis são sábias, é harmonia. Então, até aquilo que aparentemente a gente acha que é um mal, não é um mal, é o remédio, é algo que está vindo para se transformar naquela bênção, na nossa redenção, na oportunidade da gente se desfazer daqueles compromissos, daqueles débitos que a gente assumiu no passado, se libertar para ficar livre para o aprendizado, para nosso caminho evolutivo. Ainda o Gubbio vai advertir o juiz que mesmo aquele que tem a capacidade de julgar ao próximo também vai prestar contas para Deus. Então, um juiz se achando que ele era Deus. Não, meu filho, você não fez tudo certo. Você também errou e você vai ter que prestar contas a Deus de tudo aquilo que você fez, dos seus erros também. Né? Então, aqui, esse parágrafo é bastante elucidativo para a gente. Nos sofrimentos de hoje, solvemos os débitos de ontem. Então, vamos lembrar que ele está falando isso para o juiz, mas o Jorge também estava ouvindo e a Lia também, não é? Com isto, não desejamos dizer que nossas falhas, muitas vezes oriundas da ociosidade ou da impenitência de agora, gerando resultados ruinosos para nós mesmos e para outrem,
sejam recursos providenciais ao pagamento de alheias dívidas, porque assim consagraríamos a fatalidade por soberana do mundo, quando em todas as horas criamos causas e consequências com os nossos atos cotidianos. Então vamos lá até aqui. Então veja bem, ora, para não pensar, tá vendo? Então assim, se todo sofrimento tem uma justificativa e eu fui o motivo desse sofrimento, ora, então eu acabei sendo instrumento para que as leis de Deus fossem cumpridas, então tá tudo bem. Então ele diz, não, peraí, não é? As leis divinas precisam ser cumpridas, mas só que existem vários meios para isso. Então, cuidado, não é? Se a ociosidade, se a imprudência, não é? Se as nossas atitudes foram ruins para a gente ou para o outro, nós seremos responsabilizados por isso. Mesmo que nós estamos sendo que a gente se faça assim de instrumento para o aprendizado de alguém, né? Aqui nós vamos lembrar então da passagem de Jesus que encontramos em Mateus capítulo 18, versículo 7, onde Jesus diz: ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele homem por meio de quem vêm os escândalos. É exatamente essa situação que o Buber está explicando. E ainda para que ele entenda isso, ele vai explicar para ele: as entidades que pranteiam as tuas portas não choram sem razão. E mais dia menos dia, a toga que envergas temporariamente acertará contas com todos aqueles que em torno dela se lastimam. Então aí, olha, deu um chacoalhão nele. Olha, hoje você é juiz, né? Você está juiz. Você não fez exatamente tudo aquilo, você errou. Só que você acha que não errou. Agora, todos esses que estão aqui a seu redor, clamando por justiça, estão assim por quê? Porque eles se sentem realmente prejudicados. Porque você foi um instrumento do que eles chamam, né, da desdita deles. Ou seja, eles também têm que prestar, todos eles que estão aí, precisam prestar contas também do que eles fizeram. Se o juiz acabou sendo instrumento para que eles pagassem para que eles se reajustassem às leis divinas, eles ainda não compreenderam. Porém, ele foi responsável, ele foi o motivo do escândalo. Né? Então diz, meu filho, há necessidade em refletirmos sobre as ações e os nossos erros involuntários. Então tem os erros voluntários e involuntários. Então, muda, não é, a sua maneira de pensar. Reflete sobre tudo isso. Né? E ainda esclarece, olha, tá vendo tudo isso que está aqui ao seu redor? Não fosse a compaixão divina que te concede ao ministério diversos auxiliares invisíveis, amparando-te as ações por amor à justiça que representas, e as vítimas dos teus erros involuntários e das paixões obcecantes daqueles que te cercam, não te permitiriam a permanência no cargo. Então, veja bem, aqueles espíritos iam influenciá-lo de uma tal maneira que ele ia acabar a carreira dele. Porém, mesmo com essa personalidade arrogante, orgulhosa, ele realizava a sua tarefa, não é? E também fazia as coisas certas. Então, tem esse auxílio dos espíritos que também trabalham com a justiça para levar a justiça àqueles que precisam. Teu palácio residencial mostra-se repleto de sombras. Muitos homens e mulheres, dos que já sentenciaste em mais de 20 anos nas lides do direito, arrebatados pela morte, não conseguiram seguir adiante, colados que se acham aos efeitos de tuas decisões, e demoram-se em tua própria casa, aguardando-te explicações oportunas. Missionário da lei, sem hábitos de prece e meditação, únicos recursos através dos quais poderias abreviar o trabalho de engrandecimento que te assiste,
grandes surpresas te reserva o transe final do corpo. Então lembra-se que antes eles falaram, meu Deus, se todos os médicos orassem, como muitos erros seriam evitados. E aqui também, se todos esses juízes orassem, não é? Quanto evitariam também de situações de erros assim, porque a justiça vai se fazer, né? Mas precisa-se os escândalos, mas Deus ia promover como aquilo ia ser, como aquela pessoa iria estar se reajustando com as leis. Então veja bem, falando para ele, você vai ter uma situação muito difícil quando você retornar para o plano espiritual. Porque esses espíritos, então aqui a gente vê a situação dos espíritos, não é? Como é que fica aquele espírito que se sentiu injustiçado? Revoltado, vai se unir àquele juiz. Com certeza, muitos desses também estavam ali, não é? Resgatando seus débitos do passado, mas estão cegos, não é? Não tiveram a resignação, a aceitação e ficaram ali nessa situação. Nós não sabemos. O que é importante a gente ver é que como nós ficamos fixados naquele pensamento, naquele momento, naquelas nossas preocupações quando a gente desencarna. Então vamos seguindo, né? Depois, então, e ele ainda vai falar com o juiz sobre a Lia, dizendo ali para que ele encaminhasse ali aos estudos. E interessante que ele está ouvindo tudo aquilo, ele fala, mas eu, não é? Ela é minha empregada. Você está falando para eu pegar e colocar, matriculá-la numa escola, não é? Dar todas as condições para ela. Ela não é minha filha, não é? Quer dizer, eu não tenho obrigação de sustentá-la, de fazer isso com ela. E aqui mais uma lição preciosa, não é? Que o Google esclarece que o dinheiro não é apenas para satisfazer tão somente as exigências daqueles que se reuniram a nós dentro dos laços consanguíneos. Então, que interessante, não é? Ora, então aquela coisa, né, de que assim, para os meus tudo, para os outros nada. Então é claro, né, que assim, que é louvável todo o esforço, todo o trabalho que os pais têm em querer oferecer condições boas para seus filhos. Mas a gente também não pode se esquecer de que se a gente tem condições, o grande aprendizado é a caridade, da gente também olhar ao nosso redor e com os recursos que a gente tem, com as possibilidades que a gente cada um tem, estender a mão para o próximo. E também não esquecer de olhar para o nosso próprio lar. Pois às vezes o que adianta você também ser uma pessoa generosa, que contribui, que dá cesta básica, se você explora os seus funcionários, se você não oferece condição digna para a pessoa que trabalha na sua casa. Então a gente tem que estar atento a toda essa situação. E aqui a gente vai ver, olha, aquela menina que ele considerava uma empregada, ora, tinha ligações no passado. Então, tudo por isso que o lar, ele diz, é uma escola, uma oportunidade de aprendizado, não só entre aqueles que estão ali pelos laços consanguíneos. Semear o amor no chão onde pisa e fazer de Lia sua filha e de Jorge um amigo foi uma orientação. Então, que ia ser muito importante para que ele pudesse melhorar a sua condição espiritual no futuro, para não ter aquele sofrimento todo que ele falou ali atrás, causado por aquelas entidades. E ele vai explicar, então, que toda aquela conversa, aquelas orientações que ele estava tendo ali com eles, não é? Ele vai acordar, mas ele não vai conseguir se lembrar integralmente de toda aquela conversa. Ele não vai acordar e falar, nossa, eu sonhei essa noite que eu encontrei com uma pessoa em que me falou isso. Não, isso não vai acontecer. Por quê? Por um próprio bloqueio do nosso cérebro. O nosso cérebro não tem essa capacidade de suportar duas cargas de vida, como que ele diz, a espiritual e a material. Então é por isso que a gente não se lembra nitidamente dos encontros, que a gente participa no plano espiritual, das orientações.
exatamente por essa incompatibilidade ainda, não é? De dimensões pelas nossas condições espirituais ainda. Um espírito mais evoluído encarnado oferece melhores condições de lembrar e de ter esse suporte entre essas duas vidas. Mas ele diz, você não vai se lembrar integralmente de tudo que aconteceu, mas a essência, né, de todo dessa conversa, isso sim, essa essência virá à tona pela intuição. Aí ele utiliza até essa expressão de disco milagroso da consciência, né? Ou seja, para passar a ideia, então, de um disco que toca em nossa consciência, independentemente da nossa vontade, transmitindo, então, essa influência espiritual. Ou seja, aquilo vai estar lá, tudo vai estar registradinho ali no que você viveu e vai aflorar, porque tudo fica registrado. E mesmo que a gente não queira, com essa ajuda espiritual, aquilo vai e vem para a gente, né? Então vamos ver como é que ele fala essa parte que é bem bonita. A intuição, contudo, que é o disco milagroso da consciência, funcionará livremente, retransmitindo-te as sugestões desta hora de luz e paz, qual canteiro de bênçãos, ofertando-te flores perfumosas e espontâneas. Chegado esse momento, então olha o alerta, essa conversa vai aflorar, você vai ter um insight, uma intuição. Puxa vida, né? Nossa, eu vou lembrar daquele caso, daquele rapaz, puxa, eu vou lembrar do sofrimento dele, de tudo. Mas aí ele pode ficar só lembrando e não fazer nada. Por quê? É o que ele diz. Cuidado, quando chegar esse momento, não permitas que o cálculo te abafe o impulso das boas obras. No coração hesitante, o raciocínio vulgar luta contra o sentimento renovador, turvando-lhe a corrente límpida com o receio de ingratidão ou com ruinosa obediência aos preconceitos estabelecidos. Então, naquela hora que está livre do corpo físico, ai meu Deus, é verdade, eu vou fazer tudo isso. Mas quando vem aquela ideia, imediatamente vem o que também junto? O coração hesitante, o orgulho. Eu vou rever aquela sentença? Eu, um juiz que não erro? Como é que depois de tantos anos eu vou lá atrás e levantar isso tudo e mostrar que eu dei um erro? Não, eu não vou admitir isso. Então, veja bem, cuidado, porque vai ter isso, mas você vai lutar, que chegou o momento de vencer o seu orgulho, né? O seu preconceito e realmente fazer aquilo que tem que ser feito. Então, isso é um alerta para a gente, não é? Quando a gente vem aquelas coisas de querer fazer, ai, eu não vou, o que vão pensar de mim? Ai, não, eu não, vão falar, não, eu não volto atrás das minhas opiniões, eu sei que eu estou errada, mas eu não quero nem saber. Então, vamos reavaliar, vamos fazer essa releitura do nosso próprio bem, né? Então, e mesmo com tudo isso, ele ouvindo tudo isso, ele ficava remoendo ainda o quê? Ele está me falando que ele é honesto, que eu tenho que rever essa ação, que eu tenho que fazer tudo isso, mas assim, ele queria elementos, né, para embasar essa mudança dele. Então aí o Gúbio vai dar para ele toda a verdade, né? E aí vai vir a verdade também sobre o passado, ou seja, sobre a lei da ação e da reação. E Gilby diz, a existência humana é como o precioso tecido de que os olhos mortais apenas enxergam o lado avesso. Então, quanta coisa existe por trás que a gente não vê. A gente vê a existência humana sobre a ótica restrita da matéria, do que a gente consegue observar. O esquecimento do passado não nos permite uma ideia completa da nossa existência como um todo. A gente vê apenas o presente. Então é por isso que muitas vezes muitos se consideram injustiçados, não é? E mesmo nós
devido à incapacidade de entender a unicidade da existência humana através dessas sucessivas reencarnações. Os nossos corpos são outros, mas a vida é uma só. Então nós estamos vendo um fragmento, então a gente não entende o todo, né? Então é por isso que o conhecimento da doutrina espírita, sabendo que estamos sujeitos à lei da ação e de reação, que nenhum fio de cabelo nosso cai sem a permissão de Deus, nos dá para a gente essa força para enfrentar as vicissitudes da vida. Faz com que a gente tenha essa resignação diante das situações. Não aquela resignação que deixa a gente de braços cruzados, não, mas que faz com que a gente tenha força, coragem, bom ânimo, esperança, paciência para enfrentar, para superar, para vencer os desafios. O Jorge, ele era inocente no crime pelo qual ele foi injustamente condenado pelas leis dos homens nessa existência física. Todavia, como o Gubbio esclareceu, ele estava resgatando um débito contrariado numa existência pretérita, onde ele matou e se suicidou. Portanto, a justiça divina estava se cumprindo. Então, ele matou alguém nessa existência, ele não foi punido por isso? Esse crime que ele cometeu na terra, que a justiça dos homens não se fez, terá que se fazer um dia. E aí o Gubbio diz para ele, né? Olha, então você só está vendo um lado da coisa, mas eu consigo sim ver o que aconteceu. Eu consigo entrar nos teus arquivos mentais e vejo os quadros que o tempo não destrói. Tudo que acontece fica registrado, está ali, nunca é destruído. Então, na nossa trajetória de vida, nos nossos arquivos, tudo aquilo que a gente fez está lá. Então, se hoje nós somos um espírito puro, na nossa trajetória, os crimes que a gente cometeu, está tudo registrado. Só que quando a gente vai olhar, nós já não temos mais o impacto do sofrimento, porque a gente viu que hoje a gente é resultado de todas essas escolhas. E foi essa caminhada que tornou aquilo que a gente é hoje. Então não destrói, né? Mas aí já não vai mais incomodar, porque está ali como a nossa história, mas a gente vai dar importância ao bem que a gente aprendeu a fazer. Então o Jorge, a Lia, o juiz e o Alencar foram protagonistas, como nós já dissemos lá no resumo, de um drama doloroso em vida passada e estão juntos aqui reencarnados para se reconciliarem, né? E qual foi esse drama? O juiz foi um senhor de grandes terras, de escravos, e não aceitava a aproximação do Jorge na época, que era o quê? Meio irmão dele. Ele era um irmão bastardo, filho de uma escrava, também escravo. Então ele não admitia, uma vergonha para a honra da família, o pai tratar bem aquela escrava e aquele filho bastardo dele, que era também um escravo dele. Então aí o que aconteceu? Houve sempre essa animosidade, maus tratos, e um belo dia os dois se tornaram pais, criaram a sua família, e o filho naquela existência, não é, do juiz, que era o mesmo Alencar de hoje, não é? Transviou a filha do Jorge, a mesma Lia de hoje. Então veja bem, os dois, não é? O Jorge e o juiz tiveram filhos na outra existência e os filhos tiveram comprometimentos. O filho daquele senhor de terras, ele abusou da filha daquele escravo. E aí o que aconteceu? Eles eram irmãos, não aceitavam aquilo tudo. Na época, não é? O próprio escravo ali, meio irmão dele, quis tomar satisfações. Aquele que era seu irmão, o juiz de hoje, determinou medidas condenáveis, não é? Que culminaram no desespero de Jorge e da sua família. E o Jorge, enlouquecido, acabou matando o próprio sobrinho, não é? Que era o filho, né, do seu senhor, e se suicidou.
Então, olha que situação, né? Ou seja, o juiz não fez nada para impedir ou para retratar aquela situação que o seu filho fez. Muito pelo contrário, ele ainda abafou o caso e ainda agravou a situação. O Jorge, indignado, acabou então cometendo esse crime de matar. Depois de tudo aquilo, o que ele fez? Não aguentou de ter feito aquela coisa tão errada e também se matou. Então, aqueles 4 estavam comprometidos. Não é? E o Gubbio diz, todavia, ou seja, isso tudo aconteceu, né, num grande passado, mas nem a dor, nem a morte apagam as aflições da responsabilidade que só o regresso, a oportunidade de reconciliação consegue remediar. E aqui te encontras de novo, diante do condenado, junto do qual sempre te inclinaste antipatia gratuita. Então, veja bem, aí já está dando um alerta para ele. Ora, desde o momento que você olhou para o Jorge, ali aquele réu, você diz que você foi justo, que te apresentaram as provas, mas você nunca se empenhou tanto, porque a visão dele já se provocou uma antipatia que inspirou nele aquela vontade mesmo de, deixa, ele merece, não é? Então, veja bem, ao mesmo tempo, não é? Você prejudicou essa jovem. Então, por que você teve essa vontade de acolher essa jovem? Porque aquilo estava lá no seu passado também. Então, vamos lá. Aqui te encontras diante do condenado, junto do qual sempre te inclinaste antipatia gratuita. E ao lado da jovem, a quem prometeste amparar por filha muito querida ao coração. Então, veja bem, depois, né, no plano espiritual, ele prometeu amparar a menina. E aí, o que aconteceu naquela situação? Ele recolheu ela como uma simples empregada. Por isso ele diz, a responsabilidade do regresso. Trabalha, meu amigo, vale-te dos anos, porque Alencar e tua pupila serão atraídas à bênção do matrimônio. Age enquanto podes. Todo bem praticado felicitará a ti mesmo, porquanto outro caminho para Deus não existe, fora do entendimento construtivo, da bondade ativa, do perdão redentor. Então, ali ele estava tendo uma oportunidade de se reajustar com as leis, né? Ele tinha errado bastante também nessa existência, mas com eles era a oportunidade bendita que ele tinha. Aproveitar esse tempo ainda de vida que lhe restava. Então, veja bem, por que ele falou, olha, você prometeu que ia agir como filha, não estava agindo. Por isso que ele falou, vai, ofereça condições dignas, dê estudo para ela. E depois ele vai ter que fazer o quê? Com que ela se case com o seu filho. Porque eles tinham esse compromisso. Ele desvirtuou aquela jovem, provocou a desgraça da família, então ele tinha um compromisso de agora ele assumi-la como esposa. E veja bem o que ele estava fazendo, já querendo se aproveitar da situação dela mais uma vez. E o juiz mais uma vez ia ser o quê? Conivente. Então, toda aquela situação para que houvesse a reparação de todo aquele estado. E veja bem como o plano espiritual, ele trabalha, não é? Para relembrar, para colocar as pessoas no caminho do resgate. Então, ninguém é desamparado. Se não fosse ali pelo Gubbio, por estar vindo por Saldanha, ajude a chegar de uma outra maneira, né? Mas ia chegar. A lei de ação e reação, então, gente, é inexorável. Ela vai fazer se cumprir sempre, ninguém escapa dela. E para remediar a responsabilidade pelo mal ocasionado, é imprescindível, então, a reconciliação com o adversário. A nova experiência na vida corporal que a reencarnação proporciona é esse mecanismo, né, que Deus nos concede para esse fim. Então, Gubbio
estava o quê? Tentando incutir na mente do juiz a lei do amor, como que funciona a lei do amor, que é essa lei maior de Deus. Estimulando ele assim, não é? A servir ao próximo, a praticar o perdão, como então a única maneira dele evoluir. Gúbio, então, convida o juiz ao testemunho salvador. Então, aquilo, por isso que ele diz, você vai acordar, você vai se sentir, tender a esquecer de tudo isso por conta do seu orgulho, mas se esforce, porque essa é a sua salvação. E ainda disse lá, acolhendo essa menina como sua filha, é ela que vai o quê? Te auxiliar na velhice, no momento da sua morte. Ou seja, como ela iria realmente ser uma filha para ele, quantos benefícios ela ia correr, ele iria receber, não é? Bem, a força magnética, não é, do Gúbio, o amor, a verdade, o carinho com que ele falou tudo aquilo, realmente atingiu as fibras mais íntimas do juiz, que aceitou suas orientações. E aí não só aceitou, não é? Mas como olhou para Jorge, estendeu a mão para Jorge em sinal de fraternidade e prometeu a Lia que ela seria sua filha de coração. Saldanha, vendo tudo aquilo, ele já vinha se modificando, aquilo então foi a gota d'água, né? Plenamente modificado, estampava alegria em sua fisionomia e afirmou que nunca imaginou que ele pudesse presenciar um momento tão glorioso quanto aquele. Ao que o Gúbio então finaliza dizendo para ele, Saldanha, nenhum júbilo depois do amor de Deus é tão grande quanto aquele que recolhemos no amor espontâneo de um amigo. Então, ali ele, né, mostrou para o Gúbio, para o Saldanha, o valor da amizade, do amor, e mostrou para ele que ele considerava então o Saldanha um amigo. Porque o Saldanha já tinha se colocado nessa situação quando, em gratidão a ele por ter socorrido seus familiares. Então a gente entende por que Jesus dizia que o amor cobre uma multidão de pecados, não é? Porque o amor é capaz de realizar essa transformação maravilhosa mesmo, né? É pelo amor que a gente vai mostrar que a gente mudou, é o amor que quebra as amarras do ódio. E aí é um exemplo muito claro para a gente, né, do que então o amor é capaz. E esse amor altruísta. Então, esse livro é um dos livros mais lindos do André Luiz, né? Porque mostra assim essa capacidade de amar, essa misericórdia divina com todos nós que erramos tanto, né? Quer dizer, desde aquele pior criatura que existe, ela vai ser ajudada. E é um despertar mesmo para a gente, né? De tanta coisa. Então, assim, essas são as considerações que eu achei, assim, relevantes. Agora está com vocês, né? Do que vocês acharam, se tem alguma observação. Depois já podemos fazer o que vocês responderam. Microfones abertos. Esse capítulo é meio que enrolado, né? Ele vai e volta, vai e volta. Vai e volta, vai e volta. É. Tem que prestar bastante atenção. A gente lê umas 3 vezes para tentar entender como que se portava aí, né? Porque ele vai indo e voltando, indo e voltando. Né? É verdade. Uma consideração. Todo mundo quieto. Indo em silêncio total. Fala aí, Gabriel. O quê? O que foi? Todo mundo quieto, então a gente pode ir para as perguntas.
facinho, né? Tá bem facinho, né? Só para ver quem lê o livro, né? Entendeu? Então, por que o sono do juiz não poderia ser tão calmo quanto ele desejava? Ah, tá. Por causa de todas. Oi, pode falar. Alguém tava falando? A Luciana queria falar? Não, Pelo grande número de entidades sofredoras que ficavam juntos, né? Junto, perturbando. já que você falou de mim, então eu falo, vai. É isso aí, né? Você falou. Essas entidades sofredoras, elas ficavam ali numa cobrança, né, infinita, gritando por socorro, gritando por justiça, que era provavelmente pessoas que adivinham de envolvidos em ações judiciais que ele julgou, né? Que impactou na vida desses espíritos que estavam ali, de alguma forma, né? Alencar, irmão de Margarida, ele se revela possuído de forças degradantes, sendo preciso a colaboração enérgica para ajudá-la a buscar a higiene mental. Como isso ocorre? Os passes, né? Os passes magnéticos nos órgãos visuais. Acabou deixando ele prostrado, né? Muito sono. E o Saldanha até achou que ele tinha colocado ali no momento uma enfermidade momentânea, mas na verdade era uma prostração, né? De sono. Então, assim, a gente vê com isso, esse espírito que tinha esse conhecimento fez para o bem. Mas tem aqueles espíritos que também têm conhecimento dessa técnica e podem fazer para o mal. Sabe? Você está lá com as suas ligações, você está dirigindo, eles te tampam ali, você bate o carro, você cai, você tropeça. É como eles podem utilizar a força magnética deles. É interessante da gente ver, então, como a influência dos espíritos, né, na nossa vida. O juiz se mantinha em repouso, mas a mente dele estava inquieta e flagelada, né, como a gente viu. O Gúbio permite que André toque a fronte do magistrado para escutar seus pensamentos mais profundos. Então, o que o André registrou nesse momento? Essa resposta é grande, porque ele registrou muita coisa. Muita coisa, né? Nossa, o livro inteiro quase. Ele estava refletindo, ele estava se questionando, né? Porque a altura da vida dele, da idade que ele tinha e por tudo que ele tinha passado, todo o conhecimento adquirido, tudo que ele tinha feito na carreira, né? Todos os ganhos que tinham advindo ali dessa questão mais física, né? Não trouxeram paz para ele, paz espiritual, né? Porque intimamente ele sentia a alma dele muito vazia. Ele até coloca ali que ele sentiu uma necessidade, né, de uma união mais afetuosa com as pessoas, que ele nunca tinha certeza se as pessoas eram afetuosas com ele, por conta de um ganho secundário, por ele ter a posição que ele tem. Ele sentia falta desse afeto verdadeiro, ele sentia falta de Deus, mas infelizmente a questão da personalidade dele, que nem você comentou, né, fazia com que ele não aceitasse os dogmas. A intelectualidade dele fazia com que ele ficasse muito, como é que diz? Afastou o coração dele da fé, né? Quer dizer, ficou muito árido. Aí ele acabava sentindo, assim, tendo algumas sensações de muita exaustão emocional, de muita opressão no peito, né? Porque ele refletia que ele, na função dele, esclarecia as pessoas, mas ele sentia necessidade de esclarecimento.
né? E ele percebia também, o que deixava ele assim meio fragilizado, é que ele estava envelhecendo, que ele já não tinha tanta energia, né? O físico, mas a mente dele ainda era sedenta por informação, né? Que a condição física dele, ele já não coincidia mais com as necessidades do espírito, da mente, né? E é isso. Bom, pelo menos é isso. Não sei se faltou alguma coisa aí, porque é coisa. Olha que ele pensou bastante, ele refletiu bastante, né? Bastante mesmo. Coloquei aqui também que ele tinha uma boa vida social, né? E uma péssima posição mental, né? É como ela disse que a dúvida existencial dele foi muito grande, né? O questionamento dele era muito grande. Então, você vê, ele tinha tudo de bom, mas não tinha sossego, né? Não tinha paz espiritual que tanto ele procurava, né? Você vê que às vezes a pessoa tem tudo, você vê a pessoa lá por fora bem, bela, bonita, mas por dentro a pessoa está destruída, né? Tá oco. E aí a gente vê que não é o dinheiro que traz mesmo, né? Que preenche. É o interior da gente. Eu acho que ele tinha duas condições que faziam com que ele não ficasse carente de um afeto sincero, né? Ele tinha uma posição e uma posição de uma profissão que causava nas pessoas uma reação de respeito, de que as pessoas temiam, então tratavam ele bem porque o temiam. E também o tratavam ele bem porque ele tinha posses, né? Então ele era muito... Eu acho que isso acontece muito com as pessoas que estão nessa condição, né? Eles são pessoas que são muito carentes de afetos verdadeiros e que torna as pessoas muito frágeis emocionalmente, por mais que elas tenham poder, bons cargos e dinheiro. Rubio, então, coloca sua mão na frente do juiz, buscando reminiscências do processo de Jorge, e recomenda a André que ausculte novamente seus pensamentos. E registra após essa intervenção do Rubio. Aqui é quando o juiz começa a recordar do caso do Jorge, né? Começa a lembrar, sem saber por quê, de repente vem aquele pensamento no Jorge, que o Jorge era inocente. Já é bem daquela parte que você ainda explicou bem, da parte que ele fica perturbado com tudo isso. E ele não sabia porque aquele caso tirava o sono dele, né? E no fim já era um despertamento para ele poder entrar e reabrir o caso do Jorge, reavaliar tudo, né? E ajudar ele. Isso. É interessante também porque aí o Rubio diz ele que já deu o momento dele de voltar, já pagou, né, pela sentença dele da vida passada. Então, você vê, por que esse socorro não veio antes? Porque ainda não tinha dado tempo do resgate dele, né? Interessante, né? Tudo tem um momento certo mesmo, né? Próxima, o juiz, né, e a Lia são provisoriamente libertos das teias fisiológicas para um diálogo com Rubio e Jorge. Como foi o encontro entre os envolvidos? Foi exatamente como você comentou agora. Enquanto o Gúbio falava com o juiz, Lia é o nome? Lia. A Lia ficava com o pai dela, mais atrás, mas ainda ouvindo, né? Porque, como se estivesse falando com o juiz, ele também estava falando coisa pro Gúbio e pra Lia, que também servia para eles entenderem mais as coisas. E aí, como é que foi o encontro do pai com a filha?
Bonitinho. Bonitinho. Ah, essa foi boa, Gabriela. Foi fofo. Foi fofo. Que óbvio, né? Foi um encontro muito lindo, pô. Ai, ai. Eu acho que cada um ali quando chegou de uma forma, né? Reagindo de uma forma, antes de tudo, né? De cada um. Porque cada um, cada pessoa ali tinha uma evolução espiritual, tinha uma condição mental, né? E uma agilidade no raciocínio, para compreensão do que estava acontecendo ali naquele momento, né? O que era o mais esclarecido, a gente vai dizer assim, né? O mais que estava com maior compreensão era o juiz, né? Por conta, acho que da agilidade, né? Mental que ele adquiriu no decorrer, não só da vida dele, como também até acho que da questão do espírito, né? Porque ali não é só a condição mental que impacta na compreensão, também a evolução espiritual, né? Então, aqui também o que eu achei bem interessante foi isso, né? Que às vezes a gente pensa que todo mundo do sono vai despertar normalmente, né? Vai conseguir entender as mesmas coisas. Aí aqui fica bem... eles explicam bem, né? Que é a condição evolutiva de cada um, né? Que às vezes a gente pensa, nossa, todo mundo teve o mesmo sonho, teve as mesmas lições, o mesmo entendimento, e cada um levou de uma forma, né? Entendeu de um jeito, teve um raciocínio. Compreensão, né? Diferente. Você vê a evolução de cada um, quanto influencia, né, na vida da gente, né? O estudo, a inteligência, tudo conta, né? Tudo conta, né? É bem... Tudo ajuda. É interessante mesmo, né? Quanto detalhezinho. E preenche tanto, né? De conhecimento que a gente acha tudo errado, né, na verdade. Então, que todo mundo é igual, que vai abrir o olho, todo mundo vai entender, vai se ver, vai achar. E não é assim. E se você está nessa situação encarnada, quando desencarna é a mesma coisa. Por isso que não enxerga, não aceita, não vê. E cada um está numa condição, né? Exatamente. A próxima. Amanhã te erguerás do leito sem a lembrança integral de nosso entendimento de agora. Porque o cérebro, de carne, é um instrumento delicado, incapaz de suportar a carga de duas vidas. Mas ideias novas surgirão formosas e claras com respeito do bem que necessitas praticar. Tudo que é dito milagroso da consciência funcionará livremente, retransmitindo-te as sugestões desta hora de luz e paz, qual canteiro de bênçãos ofertando de flores perfumadas e espontâneas. Então vamos lá, faço uma analogia entre a mensagem acima de Gúbio e nossa própria vida. Seremos nós igualmente abençoados com orientações e amparo espiritual durante o sono? Eu creio que sim, eu creio que todos nós. Só que cada um vai reagir de uma forma, né? Vai depender muito dessa questão aí Na verdade, agora é na hora de despertar, né? O que a gente vai fazer com tudo aquilo na hora de despertar? Não ali só no momento da compreensão. Porque acho que você comentou alguma coisa assim, né? Quando você estava detalhando que quando a gente retorna, tem uma questão da incompatibilidade das dimensões, né? E também da nossa evolução espiritual, da compreensão daquilo que a gente vai estar trazendo de informação. Que a gente acaba, assim, dependendo... E eu acho que todos têm isso em graus e condições diferentes, mas tem.
Os outros, o que acham que tem que Também acho que a gente sempre tem o auxílio, a ajuda, e acho que a melhor coisa a fazer quando a gente tem algum problema, assim, é quando você vai deitar, você faz uma oração e É, tenta pedir, né, para o plano espiritual te inspirar e você dormir sossegado, porque quantas vezes a gente dorme tão preocupado e você acorda, de repente, vem aquela ideia, às vezes até de madrugada, você acorda e vem aquela ideia rápida, né, do que você deve fazer. Eu já tive que Então, anotar. Já tive que fala, anotar um problema que eu já tinha. Eu levantei, anotei, aí voltei a dormir. Cheguei no dia aham. seguinte que eu falei, puta, era isso. Eu já vivenciei bastante isso com relação assim, a uns atendimentos que eu fiz. Porque depois do atendimento a gente fica levantando hipóteses, né? A gente fica refletindo sobre aquilo e já aconteceu de vir esse insight depois que eu levantei, a compreensão veio no dia seguinte de uma forma muito clara, coisa que não aconteceu no momento, ou um pouco depois, quando eu estava fazendo as anotações. E assim, era uma compreensão tão gritante, eu falei assim, poxa, será que veio de mim? Quer dizer, é o que você falou, né, Mônica? Estava lá em mim, né? Ele aflorou aquilo que eu já sabia para poder raciocinar em cima daquele caso, né? perceber. E já senti muito isso, eu senti muito. No começo me causava uma certa surpresa, aí depois eu parava para raciocinar e falar, poxa, você está surpresa, né, Luciana? Você estudou para isso, você tem condição disso, e você também é espírita e sabe que isso acontece, né? Estão ajudando, não só por você, pela pessoa que você está atendendo, né? Ali é a condição de merecimento para chegar num objetivo que traga a solução para aquela pessoa, por merecimento dela, né? E pela condição que eu tenho também de receber. Eu ficava surpresa e depois ficava pensando nisso, né? Mas já percebi muitas vezes, graças a Deus. A gente vê no livro que eles falam, né, que todos são inspirados. Se os médicos orassem, como que eles iam estar de novo? Você na sua profissão, né? Você cuida da mente das pessoas, né? Então, você imagina também o quanto que o plano espiritual não ampara um profissional da psicologia para poder levar essa ajuda para a criatura, né? E quanto o profissional pode ser bloqueado ou pode ser inspirado para destruir aquela pessoa, se ele não oferece condição e aquela pessoa também está obsediada, minha filha, aí vai por água abaixo, né? Então, o profissional da sua área que estuda, que confia, que ora, com certeza, não é? Pode ser no momento, mas depois aqueles benfeitores se preocupam com aquele paciente vão estar ali te inspirando para que você possa levar o melhor para ele, né? Isso é lindo demais, né? E é que eu te falei, me causava uma surpresa momentânea, mas depois caía a ficha, né? Não que você está surpresa, né, Luciana? É o mecanismo que você já imagina, já sabe que aconteça, né? Você tem que sentir gratidão por tudo isso. E é o que eu sinto, né? Ai, que bruto. Essa questão de influenciação espiritual, amor, não só a questão da intuição e da inspiração. Eu já cheguei a sentir, agora eu não sei se isso vem para um acréscimo de ajuda para minha compreensão na profissão, ou se, digamos assim, que é um bônus por conta da mediunidade, que acaba vindo também. Aí isso eu tenho dúvida. Por exemplo,
Não agora no campo das ideias, é na sensação. Já aconteceu, deu um determinado dia, ter uma sensação, uma experiência de um desconforto emocional e físico que veio sem razão aparente. Depois, um mês depois, me vem um paciente que passou imenso sofrimento psíquico por conta disso que eu senti. Para mim, foi um momento. É como se viesse para eu saber como é. Do mesmo jeito que vem, vai. Aí passa um mês, vem um paciente com uma queixa de que teve aquilo, né? E que tem tido no decorrer dos dias, tem tido no decorrer de muito tempo, que isso causa muito sofrimento. Na hora me vem aquela sensação exata do que ele está falando, porque eu vivenciei por alguns segundos em algum momento, uns dias atrás. Aí eu já não sei se é uma coisa que vem como um bônus, né, dessa intuição, dessa inspiração. No caso aí seria inspiração, né? Eles transmitem alguma coisa para a gente captar, não a intuição que vai buscar o que a gente já tinha. Porque eu não tenho isso, mas vem para eu compreender. E se isso vem dessa forma, essa potência, por conta também da mediunidade, né? Também. Então, isso aí eu me causava bastante dúvida. Você, por conta da sua sensibilidade, você consegue perceber com mais facilidade isso. Mas com certeza foi exatamente o que eu estou fazendo para você auxiliar. Você compreendeu melhor essa situação, porque antes dessa pessoa te procurar, ele já estava com a intenção de procurar alguém, e o plano espiritual já vai trabalhando, conduzindo ele. Então, olha só que coisa, né? Eles já me trouxeram o prontuário dele e falou, ó, tá aqui, ó. Olha o que ele está sentindo. Ah, tá. Até porque nessa empatia você vai conseguir acolher melhor, né? Você já passou por isso, você fala, nossa, consigo avaliar. Entendi. Você, assim, lógico, com a mediunidade também, o plano espiritual vai trabalhar também com você, te inspirando, te mostrando as coisas, porque você vai estar ali. Você está como? A sua profissão, mas o seu desejo é fazer o melhor para aquela pessoa, que aquela pessoa fique bem. É orientá-la, né? É fazer, assim, então essa é a sua disposição, já de querer fazer o melhor. Você orando. E se você também com a mediunidade, eles vão aproveitar isso, lógico, com o mérito daquela pessoa que está ali, com as condições, para que você possa ser inspirado. Né? Então, assim, vou dar um exemplo. A terapeuta, né, que eu faço, ela também tem mediunidade, mas ela também tem vidência, então tem um monte de coisa. Então, tem muitas vezes que ela fala assim, né? Como a gente já tem um grau já mais, né, de intimidade, assim, e que ela faz assim, né? E aí eu falo assim, ô Senhor, o que essa mulher tá vendo, né? E aí eu falo, ai meu Deus, o que você tá vendo? Eu falo, não, nada, não, vai, o que você tá vendo? Não, tá aqui. Eu falei, ai meu Deus, me dá um recadinho. Ai, eu tenho até vergonha. Transmite, né? Transmite. Mas aí, assim, o que ela falou? Ela falou, olha, Mônica, assim, teve casos a falar com pacientes, né? E, por exemplo, um caso que é muito ilustrativo dizer a ajuda do plano espiritual de um garoto que ela atendia que não comia. Então, ela falou, nossa, como que eu pude fazer para tentar entender? Então, quando ela atendia ele, ela pegava assim uma fruta, uma bolacha, sabe? Começava a comer. Ai, você quer? Não, eu não quero. Aí você quer? Até entender. E aí ela falava, meu Deus do céu, ela falou assim, que ela ficava em oração. Como que eu posso ajudar essa criatura? Porque assim, né? Ele não come, ele se recusa a comer. E aí ela falou que um dia ele estava lá, ele falou assim, vai oferecendo aos poucos e falando, né?
E ela disse assim, nossa, na hora que ele estava assim, o plano espiritual fez assim, nem uma tela. E mostrou que aquele menino, na existência anterior, não foi aqui, foi lá naquela região lá do Oriente Médio, e mostraram para ele ali com um amigo, não é? E naquelas situações ali que a gente vê igual filme, ofereceram lá a comida para ele, e a comida estava envenenada, e ele comeu e morreu. Então, o que ficou gravado no psiquismo dele? Se eu comer, eu vou morrer. Né? E a comida foi dada por alguém muito próximo, uma traição. Então, ela falou assim, nossa, a partir daí, ela falou assim, eu pedi inspiração e fui trabalhando, né, todo com a família, com coisa, ela falou assim, mas eu não podia falar para a família que eu vi aquilo, não é uma família espírita. Ou se fosse, eu já ia falar e falava, gente, vamos junto fazer um tratamento, uma assistência para, né? Então, não tem. Então, o que ela faz? Ela leva o nome dos pacientes na vibração, o paciente que ela vê que o negócio está feio, ela leva no trabalho dela na federação, no semeador, ela dá para mim, né? Graça, quanta sexta-feira eu levo um monte de papelzinho lá, às vezes, para vibração, que ela me manda. Ela fala, ai, pelo amor de Deus, eu preciso ajudar esse paciente. Eu nunca vou falar para ele no centro, essa pessoa não vai. Ela fala assim, porque na minha profissão eu não posso falar nada de religião. Mas quando a pessoa diz que é espírita, aí eu falo, bom, então é diferente. Mas quando não é, ela falou, mas a gente sabe, tem que ter fé que vai ser ajudado. Então, ela falou assim, eu vou vibrando, a gente vai dando nome para todo mundo, né? Para a gente também ajudar a pessoa. Então, olha que bonito isso, né? Ela não falou, nossa, ela não me falou o nome do paciente, claro, eu também nem correu o risco de ela fez, mas olha que interessante. E aí ela diz, como que você vai? É só a reencarnação que explica isso. Como é que de uma hora para outra aquela criatura se recusa a comer? No psiquismo dele estava aquilo. Qual que era a mensagem? Se eu comer, eu morro. Não existia nenhum trauma na vida atual. O trauma estava numa vida anterior. E graças a Deus ela conseguiu fazer um trabalho que ele, então, se libertou disso. É bem interessante, né, de ver o amparo. Mas deve fechar a câmera. Agora cortou o som. Ele foi comer, né? Falou em comida. Vamos lá. Quais os laços, então? Bom, aqui a gente já falou tanto disso, né? Os laços que envolviam Jorge, Lia, Alencar e o juiz. Laços sentimentais lá de outras vidas, né? De outras encarnações. E o resto da história você já contou. Então, é interessante a gente ver que a gente acha que só os laços mesmo de consanguíneos é que são, vai ter os reajustes, né, espirituais, mas você vê, a ligação deles era um cara que foi irmão dele, né, numa outra existência, nessa não tinha nada a ver, não é? Ele foi juiz de uma causa. Então, olha como as coisas vão se encaixando e chegando, né? Às vezes a gente encontra no nosso caminho que a gente acha que não tem ligação, mas pode ter muito mais ligação do que a gente tem. Os encontros que a gente tem de afetos, de desafetos. Está no mundo? Tem muita coisa, né, que a gente aprende mesmo. Essa vida espiritual mesmo é aquilo. Quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe e não sabe. Isso é verdade. Por isso temos que estudar muito mesmo, né? Então, alguma observação a mais? Na próxima semana, né, vamos para o capítulo 14. Mais um episódio maravilhoso, né? Singular episódio. Então, a gente vai ver mais uma vez o que o amor é capaz de fazer, né? E também, mais uma vez, nós vamos ver que não existem, então, as coincidências de que Deus vai colocando
tudo no lugar certo para ter ajuda. Então, quem já leu sabe do que eu estou falando, e quem não leu vai entender depois durante a semana. Então, vamos para o nosso encerramento. Alguém gostaria de fazer a vibração? Eu ouvi o Gabriel? Eu também acho que eu ouvi o Gabriel. Nossa, ele nem fala não, hein? Só fez assim, que é para... Ô, Gabrielzinho. Que coisa feia. Então tá bom, gente. Então nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Jesus. Agradecemos aos amigos queridos pelo amparo, por toda a assistência que tivemos nesta noite. Rogamos aos bons espíritos que possam continuar assim nos auxiliando, nos impulsionando no aprendizado, nesse nosso crescimento interior, nos fortalecendo nos momentos difíceis, onde nos sentimos fracos, desencorajados, que possamos abrir o nosso coração nessa certeza absoluta de que, especialmente nesses momentos, esses amigos estão conosco, nos levantando, fazendo de tudo para a nossa recuperação. Então, nós agradecemos muito a Deus por tudo que Ele permite que seja feito em nosso benefício. E como forma de agradecer, nós vamos doar através das vibrações. E vibrar é desejar intensamente o bem, é sentir que de nós parte essa força do amor, capaz de mudar as situações. Essa força, essa energia magnética, que nós vamos oferecendo a esses amigos espirituais, para que essas vibrações possam ser utilizadas pelas equipes espirituais. E através dela, levar, somar aos fluidos espirituais, realizando tudo aquilo que for necessário para a saúde, para o bem da nossa humanidade. Então vamos mentalizar o nosso planeta envolto numa cúpula azulinha de paz. Que essa paz possa invadir os lares, os corações e as mentes de todos os habitantes do nosso planeta. Para que haja o amor, o entendimento, o respeito entre as pessoas, entre os povos. Para que haja aceitação das diferenças. Vibrando para que a ética, para que a solidariedade possam nascer em todos os corações. Vibrar esperança a todas as pessoas que estão desesperadas. Vibrando alegria, coragem, fé aos depressivos, aqueles que têm o suicídio em mente. Que Deus possa conduzir pessoas que auxiliem, que esclareçam, que levem a esperança a esses corações atormentados. Vamos vibrando saúde a todos os doentes, para que eles sintam um lenitivo para suas dores, para que eles possam sentir o amparo, vibrando para que todos os médicos possam ser inspirados pelos médicos espirituais, fortalecendo esses profissionais para que façam o melhor em benefício da humanidade. Por todos os profissionais que mexem com a saúde, que sejam inspirados. Vibrando, Senhor, pelos manicômios, para que esses espíritos
possam receber, Senhor, aquele lenitivo, aquele momento de paz, para que consigam, Senhor, se libertar dessas teias, desse sofrimento, fortalecendo todos os trabalhadores desses locais para que possam agir com misericórdia, Senhor. Vamos vibrando pelas instituições de caridade, por todos os grupos de auxílio, para que perseverem, que consigam vencer os obstáculos e encontrem mãos amigas que colaborem nessa tarefa de caridade. Vibrando por todos os empresários para que possam gerar empregos, superar as dificuldades, as crises, e que tratem dos seus funcionários com respeito, com justiça, com dignidade. Vamos vibrando o despertar aos corações daqueles que se comprazem no mal, aqueles que se envolvem já com bebidas, com todas as viciações, que consigam, Senhor, encontrar força para se libertarem desse caminho de destruição. Vibrando por todos os jovens que possam ser conduzidos no caminho do bem. E aqueles que já se desviaram, que encontrem pessoas que possam auxiliá-los a retornar ao caminho certo. Te pedimos por todas as religiões que consigam despertar esse sentimento de religiosidade no coração das pessoas. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos locais de trabalho, para que possamos encontrar ali a serenidade, que tenhamos gratidão pelo local onde recebemos o nosso salário. Vamos vibrando especialmente por aquelas pessoas com quem temos dificuldade em nos relacionarmos, para que possamos aprender, para que tenhamos a paciência, a tolerância necessária. Vibrando por todos aqueles que participam conosco desse estudo, que recebam também o amparo de Jesus, vibrando por todos os assistidos, os colaboradores e frequentadores do nosso centro. E assim, Senhor, vibrando por aqueles espíritos que desencarnaram, para que sejam amparados, acolhidos pelos espíritos, que aceitem a sua situação, que abram seus corações para serem encaminhados às colônias de recuperação. Vibrando, Senhor, pelo Vale dos Suicidas, pelo Vale dos Abortados, por todas essas regiões de dor e de sofrimento, para que nesse instante algum coraçãozinho possa se abrir em oração para ser socorrido. Vibrando por todas as gestantes que possam já envolver com muito amor os seus bebezinhos, em especial aquelas que estão com um aborto em mente, Senhor, para que o amor possa domar esses corações e que elas permitam vir à vida esse espírito. E assim, Jesus querido, nós te pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos, que possamos perseverar no aprendizado dos ensinamentos das leis divinas, que possamos ser firmes em tudo aquilo que estamos aprendendo nessa doutrina maravilhosa, que as nossas mentes se fortaleçam no bem, na coragem, na conscientização da necessidade do autoconhecimento, da autotransformação, para a nossa felicidade. E assim, Jesus, que possamos ter uma noite de paz, que sejamos encaminhados às escolas do espaço para darmos continuidade a esse aprendizado e que tenhamos essa lucidez
que tenhamos a força de, ao despertarmos, podermos colocar em prática as orientações que nos vêm através da intuição. E em nome de Deus, em nome de Jesus, nós encerramos o encontro de hoje. Que assim seja.